conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio. Saindo dos túmulos, eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles estava passando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: "Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos, e logo toda a manada atirou-se monte abaixo, para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram, e indo até à cidade contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Nós ouvimos o trecho da profecia de Amós, e essa profecia, o Senhor, através do profeta, lembra ao povo de Israel que o fato dele ser o povo escolhido por Deus, a eleição não é uma garantia, não é garantia de salvação, bem como os ritos religiosos não têm um efeito mágico. Nós ouvíamos Deus dizer por meio do profeta que se aborrecia com as festas, que as assembleias litúrgicas não o agradavam. Não o rito por si, mas por conta das atitudes externas que estavam ligadas a essa realidade do rito. E a mensagem essencialmente quer lembrar, né, que a promessa da vida ela é condicionada à retidão da conduta moral e antes de tudo à prática da justiça. Não se pode trocar Deus por qualquer outra divindade, divindade pagã, no caso aqui do povo de Israel. Para nós, não podemos trocar Deus por qualquer situação material ou passageira da nossa vida. No caso do povo de Israel, essa troca não pode acontecer porque as divindades pagãs se contentam apenas com os sacrifícios materiais, né, num quadro de festividade exterior que não tem sentido interior nenhum, que não leva a nenhum tipo de intimidade. Por isso a bronca de Deus, né, com os ritos, com as músicas, eles causam simplesmente enjoo ao Senhor, porque aqui, nesse momento, não são expressão de uma sincera atitude da alma e quando o proceder contrasta, né, com os atos exteriores da religião. É uma chamada de atenção que Deus faz por meio do profeta ao seu povo para rever os seus conceitos, né, rever os seus caminhos e sim celebrar, né, festejar, mas com interioridade, né, com o desejo de que aquilo agrade verdadeiramente ao Senhor Deus e não seja simplesmente uma expressão externa de algo que eles se veem obrigados a fazer. Para nós cristãos, essa passagem, né, essa profecia, ela também é muito pertinente para a nossa reflexão, uma vez que nós sabemos que o Concílio Vaticano II, né, que nós estamos vivendo atualmente, introduziu na Igreja um alegre fermento de renovação. E a primeira, né, a beneficiar-se dessa renovação certamente foi a liturgia.
existe um documento do concílio, todo ele dedicado à renovação litúrgica. A celebração da Eucaristia, né, tornou-se mais celebrativa, né, mais festiva, no sentido de que, a partir do Concílio Vaticano II, envolve muito mais o povo, né, a comunidade, do que antes. E essa Assembleia, que é reunida pela força da Palavra de Deus, compreendeu que ela está sendo convidada a fazer algo, né, e não simplesmente a assistir à missa. Os antigos usam até hoje essa expressão, né, assistir à missa. Ninguém assiste à missa, né? Todos nós a celebramos, todos nós temos uma parte ativa nela, né, dentro da liturgia. E porque temos essa consciência, né, a palavra de Deus que nos reúne nos chama à ação, nos chama ao testemunho. Hoje a missa não é mais um rito quase incompreensível, como era no passado, por conta do idioma que se usava, por conta dos ritos complexos que se celebravam. O Espírito Santo conduziu a Igreja a fazer esse discernimento e resgatar, muito provavelmente, aquilo que já se vivia nas primeiras comunidades cristãs, né, de as pessoas, a comunidade se reunirem em torno do altar, não como elementos passivos, mas ativos daquilo que é o principal da nossa vida, da nossa fé, que é justamente a celebração da Eucaristia, né, o memorial da paixão, da morte e da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Fazer algo na celebração eucarística significa tomar consciência de que somos parte do povo de Deus. É exercer também o sacerdócio, não o sacerdócio ministerial daquele que preside a Eucaristia, mas o sacerdócio comum a todos os fiéis, alcançado por meio do batismo. É tomar consciência, né, de que nós fazemos parte do povo de Deus, né, de que estamos em comunhão com este povo, de que estamos nos esforçando em viver a vida do Evangelho, né, quer na celebração, quer nas obras de justiça e caridade que somos chamados a viver no nosso dia a dia. Celebrar é convencer-se, né, de que a Eucaristia celebrada é a renovação da ação salvadora de Cristo no meio de nós e no mundo. E mais do que isso, se torna também um serviço ao mundo em que nós vivemos. E isso requer da gente um esforço de cada dia. Por isso que a Eucaristia é celebrada também a cada dia. Se a gente parar para pensar, em todo momento do dia, de acordo com os usos horários, né, que existem mundo afora, existe um sacerdote num altar, numa igreja, pequena ou grande, celebrando a Eucaristia. É um esforço contínuo que não tem interrupção, né, que sinaliza o esforço que os cristãos devem ter a cada dia, né, de colaborar para a construção do reino de Deus. Nós celebramos. E celebramos com todas as nossas forças o maior mistério da nossa fé, para que hoje, como terminava a primeira leitura, continue acontecendo no mundo, né, as águas que jorram, o direito e a justiça como uma fonte perene. Faz eco também as palavras do Salmo: a todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Não há lugar melhor para nós contemplarmos a salvação que vem de Deus, a não ser na celebração da Eucaristia, e sobretudo quando nós estamos disponíveis à ação de Deus e nos deixamos encontrar por Ele na palavra e também no sacramento. Depois, o Evangelho, nós ouvimos, segundo o evangelista Mateus, a primeira vez após a tentação que Jesus passou no deserto, que ele se encontra com um grande adversário, não só dele, mas nosso também, que é o diabo. Dois homens que estão possuídos, né, por espíritos malignos, e segundo a narração do Evangelho, são homens muito violentos e que confrontam Jesus, né, o que queres de nós, Jesus
Filho de Deus, o que tem a ver conosco, Filho de Deus. Esse fato ocorre no território pagão, à margem do lago de Genezaré, e mostra ali que Jesus, né, é o vencedor, Jesus é o vitorioso. A vitória de Jesus, né, sobre o demônio é o sinal, né, luminoso de que o reino de Deus já é uma realidade presente no mundo, ainda que de forma muito inicial naquele momento. A vitória de Jesus sobre o demônio nos lembra, né, que Jesus é salvação para quem o aceita. Para quem não o aceita, estes acabam sendo condenados. Não porque Deus não quer salvar, mas porque Deus não pode interferir na liberdade de absolutamente ninguém. No final das contas, a salvação exige uma decisão pessoal. É dramático, por outro lado, nós percebermos que os demônios sintam que Cristo lhes desbarata as forças, porque eles reconhecem que são fracos diante de Jesus, no episódio do Evangelho que nós ouvimos. E é desconcertante, é dramático perceber isso, né, que os demônios têm consciência, né, de que Jesus é forte, né, de que Jesus tem poder, e aqueles que já foram libertados por Ele não o reconheçam como o seu Salvador. A voz dos profetas, né, que pronunciava o Messias, ela é sintetizada pela voz de João Batista, e quando os seus discípulos estavam caminhando com ele, vê Jesus ao longe e aponta dizendo: aquele é o Cordeiro de Deus. Cordeiro é o mesmo que servo, aquele é o servo de Deus que tira o pecado do mundo. No entanto, Jesus, no final do episódio que nós ouvimos, ele é expulso como indesejável, porque ele faz algo, claro, extraordinário. Os demônios que estavam nos dois homens são transferidos para a manada de porcos, e os porcos, né, acabam caindo no precipício. Aquilo faz com que as pessoas vejam, uma vez que ele está também numa região pagã, Jesus como alguém poderoso, ou tem um certo medo de que algo aconteça com eles, com as famílias deles, mas claro que Jesus não realizaria aquilo. Mas chama-nos a atenção de que, mesmo tendo expulsado os demônios, curado e libertado aqueles homens, Jesus, ele é expulso daquela região como alguém indesejável. Ele abre um caminho para Deus que os demônios não podem abrir, que os demônios se esforçam para obstruir. Ele abre este caminho, e a partir do momento os demônios não podem mais obstruir, as pessoas podem passar, é simbólico isso. As pessoas podem passar por aquele caminho que eles evitavam passar por conta daqueles dois homens. Mas aqueles que tinham um problema com os dois homens, ao ver esse problema solucionado, recusam a continuar percorrendo o caminho, que agora pode ser livre, e procuram ali um culpado, né, que é justamente, no caso aqui, se torna Jesus. Quando se colocam a persegui-lo, quando se colocam a expulsá-lo da cidade, e tempos mais tarde, anos mais tarde, acabam levando Jesus à morte. Que mal Jesus fez? Jesus não fez mal nenhum, pelo contrário, ele só fez o bem. Ele devolve-nos o acesso que havia sido perdido por conta do pecado. Ele tira o demônio também do caminho para deixar o nosso caminho livre para chegarmos junto de Deus e, ao caminhar, né, podermos anunciar, colaborar com aquilo que Deus nos deu e espera de nós, para que a salvação seja uma realidade na nossa vida. É interessante ver isso, né, na cena do Evangelho, que apesar de ter expulsado os demônios, as pessoas não conseguem ver Jesus como Salvador. E ainda hoje existem muitos que ignoram a existência do demônio, que ignoram a sua ação no mundo. E a gente vê que cada vez mais, conforme avançam os séculos, o mal moral ele se difunde terrivelmente.
e nem mais causa espanto, né? A gente trata certas situações que não deveriam ser tratadas como normais, como absolutamente normais. E isso é tudo sinal, né, de que o mal moral tem se difundido terrivelmente. E nós cristãos não podemos deixar de nos impressionar com essa realidade. Nós sabemos que a vitória de Cristo será completa no fim dos tempos, né, quando todos os homens e mulheres tiverem combatido e triunfado juntamente com Ele. E nós somos, sim, chamados a lutar, né, de modo sereno, mas contínuo, contra o mal que se estabelece na sociedade, o mal que se estabelece na nossa família, o mal que se estabelece nos nossos meios. O diabo, ele já foi derrotado, ele já foi vencido, mas ele é ardiloso, ele é esperto, né? Ele tem em si artimanhas que leva as pessoas a colaborar, né, com a sua ação, que não é mais como antes, sem as pessoas perceberem. Aquelas situações que a gente julga, não há mal nenhum nisso, mas sim, existe um mal verdadeiro por detrás daquilo. E enquanto a gente se esforça para viver o Evangelho, o diabo fica dando risada na cara da gente quando a gente acha que alguma coisa é normal, quando ela não é normal, e nós nem sabemos. Se a gente for analisar de acordo com o Evangelho, de acordo com as orientações, os mandamentos, né, a palavra de Deus, a gente vai perceber que não há nada de normal daquilo, e que aquilo lá, como dizem os antigos, na verdade é pintura do inimigo, né? Alguma forma do inimigo nos tirar a atenção daquilo que realmente importa, que é a palavra de Deus, que é a vivência do Evangelho e da nossa fé cristã. Por isso devemos lutar contra o mal, sobretudo daquele mal que sentimos dentro de nós, né? Daí buscarmos ter uma vida de oração, a confissão, a celebração dos sacramentos, especialmente da Santa Missa. Jesus nos dá esses caminhos para não faltar em nós a sua força, né? Para que nós possamos passar por essa vida, por este mundo, como Ele passou, como vencedores, né? Triunfantes sobre o mal e dizendo ao demônio com todas as palavras possíveis e imagináveis que ele não tem poder nenhum sobre a nossa vida, porque nós já fomos salvos pelo sangue daquele que na cruz morreu por nós. Que nós sejamos anunciadores do bem e da verdade, que nós fomentemos uma vida de santidade e nos esforcemos com todas as nossas forças, com essa consciência de que essa força que tem em nós é a força de Cristo contra o mal e contra aquele que é também o autor do mal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja